Essa atividade você vai fazer no livro novo, Bem Me Quer. Você vai colocar o cabeçalho e as páginas no caderno. É a aula 80 e 81. Nós vamos estudar os poliedros, páginas 72 a 74. Então, nessas páginas, você vai fazer a classificação dos sólidos geométricos em poliedros e corpos redondos, associados assim a uma das características principais, as planificações, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho o livro aqui, para você dar uma olhada, ó. Então, aqui, poliedros. Aqui nós temos alguns poliedros, tá? Aqui são alguns deles. Os sólidos que têm alguma parte curva em sua superfície, eles não são considerados poliedros, tá? Então, a esfera, o cilindro, o cone, a meia esfera, né? Que a gente chama de hemisfério, meia esfera, tá? Então, aprenda mais essa. Quando uma esfera é dividida ao meio, são formados dois hemisférios. É como se cortasse uma laranja ao meio, veja ao lado aqui, ó, tá? Então, pegou e cortou, ficou aqui meia esfera. A Terra é dividida imaginariamente em dois hemisférios. Então, a Terra, ela é dividida entre hemisfério norte. Então, existe uma linha imaginária aqui que se chama linha do Equador, que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, tá? Quando é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. A maior parte do Brasil fica aqui no hemisfério sul, aqui embaixo, ó, tá? Então, o Brasil aqui de laranja. Então, a linha do Equador tá aqui, cortando, tá? Então, a maior parte dele fica no hemisfério sul. Quando é verão em um, é inverno no outro. Quando é inverno em um, é verão no outro, tá? Então, aqui, esses são os poliedros e esses sólidos que não são poliedros, tá bom? Aí você vai para a atividade. Aqui, ó. Então, as figuras a seguir são partes de um poliedro. Qual poliedro é esse? Então, essas figuras, elas formam um poliedro. Que poliedro é esse? Tá? E com essas figuras, você pode formar um poliedro? E com essa aqui, dá para formar um poliedro? Se você juntar essa e com esse aqui, o que dá para formar? Ele é um poliedro? Ele é redondo? Tá? Ele tem alguma curva? Se ele tem curva, ele deixa de ser um poliedro. E depois, na atividade, vocês vão classificar os sólidos geométricos nomeados a seguir em poliedros ou não poliedros. Depois, coloque as duas listas separando os dois grupos. Então, vocês têm aqui alguns nomes. Vocês têm a esfera, vocês têm o cubo, o cone, o paralelepípedo, o prisma, o cilindro e a pirâmide. Qual desses é poliedro? Você vai escrever aqui. Qual desses não são poliedros porque eles têm curvas? Você vai escrever aqui, tá? O nome deles. Dentro desse retângulo tá o nome deles aqui. Então, o que for você coloca aqui, o que não for você coloca aqui. E depois você vai responder a questão. O cilindro, ele tem duas partes planas. Ele é um poliedro? Por quê? Se o cilindro é poliedro, por que ele é? Se ele não é, por que ele não é? O cubo tem 6 partes planas. Ele é um poliedro? Qual é a forma dessas partes planas? Se ele é um poliedro, o cubo ele é formado por qual forma geométrica, né? Um triângulo, um quadrado, um retângulo. E na letra D, o cone tem quantas partes planas? Qual é a forma dessas partes? Qual é a forma dessas partes? Ele é um poliedro. O cone, ele tem alguma parte curva? Se ele tiver parte curva, ele não é poliedro. Se ele não tiver, ele é, tá? Então, vocês vão fazer no livro de vocês, tá? Então, vocês vão, né, falar que figura se forma aqui, qual é a figura que dá para formar aqui. Depois, vocês vão pegar esses e vão separar.
Que é o que não é poliedro, e responder as questões. Qualquer dúvida me chama.